começar primeiro no macro e entrar nesses pontos cruciais depois. Para começar, Léo, dá para a gente resumir o jogo em um Palmeiras que foi melhor nos 90 minutos, mas que erros pontuais custaram essa derrota diante de um Flamengo que, como o Bernardo bem pontuou, não foi igual, acho que até foi inferior ao Palmeiras, mas teve Pedro e Arrascaeta em uma tarde estupenda? Dá para a gente resumir assim? Eu não classifico que o Palmeiras foi melhor do que o Flamengo. Eu acho que a eficácia tem seu valor. Se a gente fosse traçar aqui o roteiro do jogo na sexta-feira, a gente diria, o Flamengo vai ter mais a posse, o Palmeiras vai tentar se defender e sair na boa. Não foi o que a gente viu. A gente viu o Palmeiras marcando por encaixes individuais, um jogador do Palmeiras para um do Flamengo, sem sobra atrás, arriscando, partindo para cima. E o Flamengo teve dificuldade para sair jogando, utilizou um outro recurso que já eu vou mostrar, mas foi extremamente eficaz. Quando conseguiu sair da marcação colocada pelo Palmeiras, chegou na cara do Carlos Miguel e concluiu da melhor forma possível. A eficácia, para mim, tem seu valor. Para mim, o Flamengo foi melhor do que o Palmeiras. Numa proposta um pouco diferente, que não é tão tradicional do Felipe Luiz. Quero te ouvir, Dragô. Para você, nesse duelo, o Léo toca numa questão interessante, né? A eficácia de um Flamengo que tinha alguns problemas ofensivos com o ataque nas últimas rodadas e parece que nos 3 últimos jogos... Nos 2 últimos jogos, perdão... 6 gols em 19 finalizações. Exato, algo impressionante. Eu acho que as condutas não, os comportamentos, eles surpreenderam, tá? Pelo menos a mim. Quando ele coloca o Fux na defesa, é porque ele espera um Flamengo pressionando a saída de bola e ele tem, nesse jogador, mais qualidade para tentar fugir dessa pressão. O Flamengo não exerce a pressão. Pelo outro lado, quem imaginava o Palmeiras mais no campo de defesa, viu o Palmeiras pressionando e dificultando a saída de bola do Flamengo. Então, foram situações que surpreenderam. Embora o Palmeiras tenha saído derrotado no confronto, eu acho que ele mostrou um futebol extremamente satisfatório e competitivo. Eu acho que alguns detalhes determinaram o resultado do jogo. É claro que a qualidade do Arrascaeta e a qualidade do Pedro são 2 jogadores acima da média. Esses 2 atletas, eles de fato decidiram, sobretudo o Pedro, que teve participação nos 3 gols. Mas não é uma coisa aleatória. Não é que não há um trabalho do Felipe Luiz mas eu não estou dizendo balize isso. Tudo e que seja uma coisa intuitiva. Não é isso. Não é isso. Parece. O comportamento do Flamengo foi diferente do que eu imaginava. Certo? Mesmo assim, ali tem qualidade, tem jogo. Eu não estou dizendo que o Flamengo não jogou nada e só conseguiu ganhar o jogo por conta dos 2 jogadores. Eu penso diferente. Eu só acho que o time está sofrendo fisicamente. Ele já não consegue competir. Por exemplo, o jogar contra o Palmeiras é um duelo extremamente físico. O Palmeiras, para mim, sobra nesse quesito. E eu acho que o Flamengo não consegue acompanhar. Mas acho que o Palmeiras conseguiu tornar o jogo físico. No momento em que ele fez marcação individual, conseguiu preencher bem o meio, o lado da bola, o Flamengo teve muita dificuldade para circular. E aí, na imposição, realmente o Palmeiras é melhor, pela característica dos jogadores que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem 2 zagueiros muito fortes, o Palmeiras tem Aníbal Moreno, mesmo os meias do Palmeiras são muito combativos, os dois atacantes pressionam muito. Ontem, Léo. Aníbal e Fux foram os 2 destaques negativos do lado do Palmeiras. Eu falei aqui na sexta-feira que Bruno Fux deveria ser titular por conta do passe que tinha. Então, porque não posso vir aqui... gente depois ficou questionando a possibilidade do Murilo atuar ou não. Para mim, ele acertou. Eu não posso vir aqui e dizer que o Abel errou. Para mim, ele acertou, senão é coisa de engenheiro de obra pronta. Exato. Eu achava que o Fux tinha que ser titular, mas não dá para dizer aqui que o Fux não errou nos lances capitais do jogo. Com a bola, eu acho que ele teve a sua importância, mas errou no lance que resulta no pênalti e erra claramente no primeiro gol do Flamengo. E por que ele não ficou no Arrascaeta e deixou o Gomes, que é mais físico, no Pedro? O giro que o Pedro dá pra cima do Fux... Parecia um adulto com uma... Claro, evidente. O Gomes jamais deixaria o Pedro girar daquela forma. Eu acho que tem um erro de percepção do que ia acontecer. São 2 caras que têm a diferença com a bola nos pés e também aqui. Quando o Pedro faz a jogada, o início, o Arrascaeta vai embora. Quando o Gomes começa a correr atrás dele... O Gomes está atrasado. O Gomes tinha que fazer uma escolha. Ou ele vai marcar o Arrascaeta da mesma forma que o Fux foi marcar o Pedro, encostando, não deixando
não conseguindo perder a referência, ou então ele vai defender o espaço nas costas, a profundidade. Ele ficou no meio do caminho. Ele não conseguiu, exatamente, ele não conseguiu o duelo corpo a corpo com a Arrascaeta e também não conseguiu defender a bola nas costas. O Pedro, numa fração de segundo, girou para cima do Fux. Amigos, quando o meu querido amigo Léo Gens, ele faz este movimento e pega aqui o meu braço, não está irritado comigo, é que é um movimento de referência que o zagueiro geralmente faz para não deixar o atacante dar. Não é falta. Se até puderem colocar na câmera 2, aqui a câmera aberta, só para eu ilustrar aqui, ó. A marcação do zagueiro, geralmente você tem que ter contato. E aí isso, pelo menos na impressão, faltou um pouco mais esse contato, dessa referência para o zagueiro conseguir. Mas para mim o erro pegar central é do Fux, tá? O zagueiro vai marcar o centroavante, ele não pode deixar, em hipótese alguma, o centroavante girar da maneira como o Pedro girou. O Fux teve uma atuação, para mim, desastrosa, embora na saída de jogo ele tenha conseguido alguma coisa. Sim. E me lembro de um lance claramente no primeiro tempo, uma bola na lateral esquerda, que ele dá um lançamento para o Piquerez. Eu falei, caramba, ele achou um espaço ali e deu um passe muito bem feito. Mas a atuação dele foi muito ruim. Eu não teria entrado com o Fux, a não ser no lugar do Maurício, que começou jogando, com o Andrés Pereira mais à frente. Aí eu entraria com o Fux e essa possibilidade a gente discutiu aqui na sexta-feira. Se isso seria possível, né? Eu acho que o Fux vinha bem, mas 2 jogos bons contra Juventude e Bragantino no Allianz Parque podem pontuar. Não podem balizar, na minha opinião, a escalação num jogo desse tamanho. No Maracanã ainda. Eu acho que precisava ter uma mostragem maior para colocar o Bruno Fux no jogo, né? Mas acho que o erro não é só dele no primeiro gol, não. A gente falou sobre o Gustavo Gomes e a forma como o Rossi acha o Pedro caminho livre para a bola. Não houve interceptação em nenhum momento. Vamos falar do Flamengo, daqui a pouquinho a gente tem a Jéssica para falar do Clássico. Léo, tem um ponto importante que você ilustra desse Flamengo, que é justamente onde entra na questão do rubro-negro, que é o Rossi, sendo uma peça importante nessa construção. O Berna me deu o gancho perfeito agora. Rossi foi fundamental para a vitória do Flamengo contra o Palmeiras. Quer saber por quê? Gráfico na tela para a gente mostrar. Para você que acompanha com frequência o Bola Rolando, você já se deparou com esse gráfico em formato pizza. Cada pedaço dela é independente e tem um critério diferente. Aqui, claro, esses critérios envolvem o goleiro do Flamengo. Queria destacar duas fatias da pizza. Geralmente eu escolho 2 fatias que estão mais recheadas, digamos assim. Nesse caso eu vou uma linha um pouquinho diferente. Passes com mais de 40 metros, sem levar em consideração tiro de meta, e tiros de meta com mais de 40 metros. Nessas 2 fatias da pizza, repare que as duas estão pouquíssimo recheadas. Sim. Por quê? O Flamengo utiliza pouquíssimo recurso da bola longa, mas foi o que definiu o duelo entre Flamengo e Palmeiras. Até pela última linha do Palmeiras também está espaçado e ceder espaços para esse buraco onde o Flamengo atuou bem? É o que nós vamos mostrar a partir de agora com imagens. Por que o Flamengo utilizou o jogo? E eu também não sabia disso, hein, também, Léo. Não vi antes o vídeo, tá? Marcação homem a homem do Palmeiras sem sobra. O que o Rossi vai usar? A bola longa para o Pedro, que vai gerar o primeiro gol. Por quê? Quando ele usa essa bola longa, ele tira 5 jogadores do Palmeiras da jogada e lá atrás, igualdade numérica. 5 jogadores do Flamengo para 5 do Palmeiras, o que é uma desvantagem para a defesa. Então ele quebra a marcação do Palmeiras no momento em que ele usa essa bola mais longa. Aqui já é uma imagem da segunda etapa. Ele vai até escorregar nessa bola. Mas repare como o Palmeiras trabalhava com os encaixes individuais, um jogador do Palmeiras para um do Flamengo. Essa bola vai ser escorada pelo Pedro e aí, igualdade numérica. 3 do Flamengo para 3 do Palmeiras, o que é uma vantagem para o Flamengo que está atacando. Aqui, uma imagem recuperada da primeira etapa, uma ligação um pouco mais longa. Ela não vai ser perfeita, o Pulgar dá uma escorada, o Pedro volta, faz o pivô e o Flamengo vai pegar a defesa do Palmeiras correndo para trás e o Flamengo correndo para frente. Mais uma vantagem para o ataque. Então, Rossi foi fundamental para a vitória do Flamengo contra o Palmeiras. Antes da Jéssica, Bernardo, diga lá, Bernardo, eu queria identificar, se for possível, porque tem os jogadores estão assinalados ali, entre aspas, com números, né? Isso. Tem um jogador que é o número 1 do Palmeiras, que não está marcando ninguém no lance.
Acho que era o Aníbal Moreno, mas... que é o cara que deveria tomar conta da interceptação. Sim. Era o sujeito que poderia fazer uma interceptação, porque ele estava próximo da linha de percurso da bola. Então poderia fazer isso. Eu achei até meio, sabe, meio básico que o Rossi tivesse... Pô, a gente acompanha os jogos, né? Todo mundo aqui, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Grêmio e tal. E o Rossi sempre foi um exímio passador. Isso. Esse é um ponto, cara. Ele não estoura a bola, ele lança a bola. Eu acho que a Impressionante escalação é precisão. condicionada a isso. Isso foi treinado certamente porque ele coloca um pivô e duas flechinhas pelos lados, né? Isso. Samuel Lino de um lado, Luiz Araújo do outro, embora o Luiz Araújo tenha tido, para mim, um papel mais importante defensivamente, porque, para mim, a atuação do Emerson Royal defensivamente ontem foi um desastre. Roda Esse desde o momento, começo, Chiquinho, por favor. A primeira imagem. A primeira imagem. A do começo do primeiro lance, do gol do Pedro. Isso, a primeira imagem. Vamos colocar, porque é esse ponto que o Bernardo destacou, ele é fundamental. Mas, de novo, Bernardo, que me chama a atenção. Aí, ó. Vamos lá, quer ver? Vai ter o lançamento, tá? Isso. Beleza, pode soltar, por favor. Tenho praticamente certeza que é o Aníbal Moreno. Vai ter o lançamento, beleza? Cada um com o seu, como mostra o Léo. Ó, esse jogador ficou número no meio. aqui, ó. Exato. Não tá marcando ninguém. Não tá marcando ninguém. É que o Aníbal Moreno, teoricamente, se o Pulgar ou o Jorginho recebe essa bola, é ele quem sobe lá. Porque o Palmeiras estava trabalhando sem a sobra. Mas ele estava mais perto da linha da bola do que do adversário que ele tinha que marcar. Né? Sim. Então, numa situação de... É uma fração de segundo. É uma decisão que o cara vai tomar numa fração de segundo. Ele tem que se jogar ali. Tem que dar um jeito. Sim. Né? De pelo menos tentar não ficar passivo diante da jogada. Né? Porque quando ela chega no Pedro, no 1 contra 1 com o Bruno Fux, e o Pedro vai fazer o pivô, eu sou mais o Pedro. Exato. E aí você tem o Arrascaeta se na flecha, né, cara? O Léo já mostrou aqui inúmeras vezes como o Arrascaeta preenche o espaço quando o Pedro sai da área, né? Então, eu acho que é uma jogada coletivamente importante do Palmeiras, mas marcada por alguns erros de posicionamento, talvez não de posicionamento, mas de iniciativa dos jogadores, entendeu? Tem momentos ali, numa fração de segundo, é o que o Emerson Royal faz no lance do gol do Vitor Roque. Tem uma fração de segundos. Cara, a bola vai no segundo pau, é do lateral. Para você marcar por encaixes sem sobra, você tem que ser praticamente perfeito. Porque a hora que você errar na sua última linha, o adversário vai encontrar o espaço, ainda mais uma equipe muito letal, como é o caso do Flamengo. O que o Palmeiras poderia ter feito? Trabalhar com um dos atacantes, dividindo os dois zagueiros do Flamengo, para que você tivesse, no momento do tiro de meta, uma sobra lá atrás. Só que aí a pressão do Palmeiras talvez não tivesse sido tão efetiva, talvez o Palmeiras não tivesse dificultado tanto a vida do Flamengo na saída de bola. Futebol é um jogo de risco. Você vai escolher onde você vai correr. O é curto, né, Léo? Exatamente.